Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês de um assunto muito legal. Eu particularmente gosto demais de falar sobre esse assunto, que é economia de oxigênio. A maioria dos atletas que vem aqui até a clínica, eu friso bastante nesse assunto, nesse ponto, porque realmente esse ponto faz muita diferença dentro do rendimento no Endurance. Tá? Obviamente não é só isso, mas é um ponto que pesa bastante. Inclusive, tem um artigo muito legal que foi feito com corredores, com maratonistas, mostrando que das variáveis fisiológicas, essa daqui é a que pesa mais, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui num exemplo o que é economia de oxigênio. Acompanhem esse vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, pessoal. Economia de oxigênio é um conceito que vem sendo bastante discutido no mundo todo com atletas de endurance, que diz respeito ao quanto de oxigênio o atleta gasta para correr em determinada velocidade. Quando eu falo determinada velocidade, a gente pode imaginar qualquer velocidade, mas o que eu vou discutir com vocês aqui hoje é nessa velocidade aqui, nessa intensidade aqui, que é a intensidade de limiar anaeróbio. Eu vou brevemente falar para vocês o que é o limiar anaeróbio, mas numa próxima aula eu vou explicar de forma detalhada a importância desse limiar e o porquê que esse limiar tem que ser aumentado cada vez mais para quem busca aí o rendimento. Então, esse limiar anaeróbio, de uma maneira bem simples, bem resumida, é o ponto máximo aonde o atleta está em equilíbrio, seu sistema está equilibrado para fazer uma corrida, para fazer um pedal, para nadar. Passou desse ponto aqui, entra num desequilíbrio muito grande e aqui gera uma acidose metabólica muito grande e o atleta entra em fadiga. De uma maneira bem simplista é isso, tá? Então, teoricamente, esse é o ponto onde a pessoa consegue permanecer de forma contínua, correndo, pedalando, nadando, remando, tá? Então eu escolhi esse ponto aqui, porque esse ponto aqui e a economia de oxigênio nesse ponto aqui é o ponto aonde está sendo mais discutido na literatura, e nesse ponto aqui, a economia de O2 no limiar anaeróbio tem sido reportado como a principal variável metabólica, fisiológica para os atletas de endurance. Então, preste atenção aqui nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês um exemplo que mostra o que é essa economia. Muitas pessoas vêm até a clínica querendo saber isso daqui, ó, o VO2 máximo. O VO2 máximo tem a sua importância, mas não é o mais importante para o rendimento. Temos vários atletas que têm um VO2 mais alto, mas um desempenho pior do que um amigo seu, por exemplo, que tem um VO2 máximo mais baixo. Ah, mas os atletas de elite têm um VO2 máximo alto. A grande maioria, sim. Um VO2 absurdo, muito alto. Mas há alguns casos com VO2 mais baixos. Quando eu falo mais baixos é de 50 para 60, 62, atletas de elite. Mas tem outros parâmetros nesses atletas que compensam essa questão do VO2 máximo. Um deles é a economia de O2. Então perceba nesse exemplo aqui, temos o atleta 1 e o atleta 2, eles têm o mesmo VO2 máximo, tá? Eu propositalmente coloquei aqui o mesmo VO2 máximo de 60, então o atleta 1 e o atleta 2, que é a linha preta, o mesmo VO2 máximo. Mas percebam uma coisa, aqui é uma intensidade máxima. Abaixo disso daqui nós chamamos de submáximo, tá? Em todas as intensidades submáximas, o consumo de oxigênio do atleta 2 é menor, ou seja, para executar uma tarefa na mesma intensidade, na mesma velocidade, na mesma potência,
O atleta 2 consome menos oxigênio. Então esse atleta ele é mais econômico. Esse atleta aqui, o atleta 2, para executar uma tarefa, ele consome menos energia. O metabolismo dele é mais eficiente para usar uma quantidade de oxigênio. Então ele transforma esse oxigênio em movimento mecânico de uma maneira mais otimizada. E é isso que nós avaliamos aqui com vários atletas e analisamos isso a cada avaliação que o atleta vem aqui na clínica para ver se essa economia de O2 está melhorando. E aí tem um detalhezinho. Atletas que têm uma condição que não atingiram o ápice da sua performance, eles normalmente vão melhorando aqui o seu VO2 máximo. Vai melhorando o seu VO2 máximo e essa linha, né, esse consumo nas intensidades submáximas, eles tendem a aumentar também, subir junto. Então, imagina aqui agora um outro exemplo. A avaliação 1, né, eu vou mudar um pouquinho o gráfico aqui para vocês entenderem. A avaliação 1, a linha preta, a avaliação, vou até apagar aqui para não confundir. A avaliação 1, linha preta, a avaliação 2, linha vermelha. AV2, linha vermelha. Então, na primeira avaliação, esse atleta chegou no VO2 máximo mais baixo. Ele tinha um determinado comportamento aqui no consumo de intensidades submáximas de O2. E numa segunda avaliação, depois de algum tempo, o VO2 dele deu mais alto. É natural que isso daqui suba também, que o VO2 puxe esse consumo para cima. Só que é natural também que quando vai passando aí um determinado tempo de treinamento, o VO2 tende a ficar estabilizado. E quando chega num nível mais alto ainda, o VO2 dá uma estagnada. E o que o atleta vai melhorar? Estagnou o VO2. O que ele vai melhorar demais? Economia de O2. Isso explica, por exemplo, por que os atletas de alto rendimento, os atletas elite, têm um comportamento assim da curva de VO2 máximo. Então eles vêm com um comportamento, um consumo mais baixo, chega no final eles sobe muito, né, do limiar anaeróbio, da metade entre o limiar anaeróbio e o VO2 máximo. Se a gente dividir isso aqui em duas partes, da segunda parte em diante, esse consumo ele sobe muito. Isso mostra que é econômico, mas quando precisa mostrar a potência do motor, ele vai lá e mostra, tá? Mas aonde essa pessoa pedala, corre, nada, rema, ele é muito econômico, tá ok? Então, pessoal, economia de O2, né, quando a gente pega e analisa esses gráficos, esses comportamentos ao longo do tempo e começa a comparar atleta com atleta, a gente começa a perceber que essa variável aqui, ela pesa demais no desempenho de um atleta de endurance. E os artigos, né, têm reportado isso também. Então, se você não sabe como está esse comportamento seu aqui de oxigênio, de VO2 máximo, onde você consome mais, onde você consome menos, vem aqui na Cane, vem aqui fazer seu teste. A partir do primeiro teste a gente tem um diagnóstico e aí a partir da segunda avaliação eu tenho certeza que teremos aí dados suficientes para organizar juntamente com o seu treinador o treino para que você possa otimizar essa questão aqui da economia e com certeza melhorar aí o seu rendimento. Beleza? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!